Olá, pessoas! Tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Guerra dos 7 Anos, 1756 até 1764. A Guerra dos 7 Anos, a gente acaba pensando nela mais na guerra chamada Guerra Franco-Indígena, que foi o contexto da Guerra dos 7 Anos nos Estados Unidos, né? Logo depois da colonização, da formação das 13 colônias, né? A Inglaterra não tinha muito interesse em ter uma presença na colônia norte-americana, né? E aí os ingleses abriram uma lacuna e os franceses viram uma oportunidade de expandir as suas possessões territoriais na América do Norte, né? E começaram um processo, né, de expansão territorial mesmo, tanto é que eles chegam até o Canadá, né? Pega o centro-oeste americano ali, uma grande parcela do centro-oeste norte-americano, né? É francês. E eles ficaram de olho nas 13 colônias anglo-americanas, principalmente porque elas estavam dando muito lucro com o comércio triangular. Tava dando lucro, e a Inglaterra tava comendo barriga, a França decidiu tomar ali. Mas a Guerra dos 7 Anos, ela é muito maior do que o evento das guerras, né, o evento que aconteceu na América do Norte, né, a Guerra Franco-Indígena, entre franceses indígenas e anglo-americanos. A Guerra dos 7 Anos, na verdade, ela é considerada, vamos dizer assim, uma primeira forma, né, de guerra mundial, né? Embora ela não tenha acontecido em 5 continentes, ela aconteceu em 3 continentes, né? E os desdobramentos dela impactaram de forma geral o mundo. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra de 1914, tivemos a Guerra dos 7 Anos. E ela, cara, os desdobramentos dela vão fazer um monte de coisa. Por exemplo, na Europa, que a gente vai ter a Prússia e a Áustria dentro desse contexto, né, da Guerra dos 7 Anos. A Prússia vai sair vencedora, isso criando uma hegemonia prussiana que vai levar no século XIX à unificação tardia da Alemanha, né, colocando a Alemanha nesse processo de construção, formando inclusive o Segundo Reich alemão. Na América, a gente vai ter a consolidação da Inglaterra, né, e o processo de aumento da presença inglesa na América do Norte, forçando, né, a questão da independência dos Estados Unidos a partir de 1776. Né, e a Inglaterra também ela vai sobressair sobre a França. A França vai sair extremamente derrotada da Guerra dos 7 Anos, o que vai culminar na Revolução Francesa, né? Porque Luís XVI, né, já estava numa crise econômica e a Guerra dos 7 Anos sugou ainda mais, e depois a participação francesa na Guerra de Independência. Isso aí é engraçado, é bem interessante, porque na Guerra dos 7 Anos os colonos anglo-americanos lutaram contra os franceses. E aí a Inglaterra veio, ajudou os franceses a perder. Aí depois começou a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Agora os franceses vieram para lutar do lado dos colonos anglo-americanos contra os ingleses. Dessa vez eles ganharam porque, né, os colonos ganharam a Guerra de Independência. Mas enfim, tudo isso vai também repercutir na França, né, vamos dizer, fragilizando o governo de Luís XVI. E aí você vai ter a Revolução Francesa em 1789. Então, isso, a gente já falou, Europa, duas consequências, né? A questão do posicionamento da Prússia, né? Dessa consolidação da Prússia como uma grande potência. A Inglaterra se consolidando ainda mais, o enfraquecimento da França, em consequência, a Revolução Francesa de 1789. E aqui no Brasil também, tá? Aqui no Brasil, na América Portuguesa, aliás, há uma disputa, né? A Guerra dos 7 Anos, ela vai atuar na região sul da América Portuguesa, numa disputa ali da colônia de Sacramento e os 7 povos das missões.
né? A gente vai ter aqui, por exemplo, o Tratado de Madrid, né, em 1750, que redefine as fronteiras entre a América portuguesa e a América espanhola, né? O Tratado de Madrid é o primeiro que leva em conta o relevo e a hidrografia, e também o princípio do uti possidetis, né? Que é de quem usa possui, ampliando, expandindo o território português, né? Expandindo o território da América portuguesa e dando uma conformação no mapa do Brasil mais ou menos como ela é hoje, né? Faltando só nesse momento aí o Acre, que vai ser adquirido pelo Tratado de Petrópolis em 1903, já na República. Mas tirando o Acre, basicamente o Brasil já estava formado. Só tinha algumas divergências no sul do país, que os espanhóis haviam invadido Santa Catarina, né, e o Sacramento, o que é Sacramento? A colônia de Sacramento hoje é o Uruguai, né, então quando falar de colônia de Sacramento, Cisplatina e Uruguai, a gente está falando do mesmo espaço territorial, né, então, e o Uruguai, o Sacramento era de Portugal, foi tomado pela Espanha, depois quando teve os processos de independência, foi tomado pela Argentina, e depois a gente tomou de novo, e virou gato. Inclusive a gente vai ter em Dom Pedro I a Guerra da Cisplatina, né, pela posse de território, e ao final dela que vai ser criado o Estado independente do Uruguai. Mas aqui no Brasil aconteceu a Guerra Guaranítica, né, onde inclusive uma liderança indígena guarani enfrentou bravamente, né, tanto os espanhóis quanto os portugueses, porque ele não queria mais o domínio de nenhum dos dois, né, o Cepé, né, Tiaraju, né, o líder indígena guarani que enfrentou tanto as forças espanholas quanto as forças portuguesas, e infelizmente ao final não resistiu, foram derrotados, mas já começa-se a traçar uma ideia de resistência ali ao domínio europeu. É muito interessante, um novo tipo, né? Sempre houve resistência, né, professor? Sempre houve resistência, mas eu estou falando um novo tipo de resistência, uma nova tipo de organização ali na ideia político-social. Muito bem, então a Guerra dos 7 Anos, ela vai envolver 3 continentes. Ela vai ter a Inglaterra contra a França, a Áustria contra a Prússia, Portugal e Espanha, né? Então nós temos um conflito de larga escala, né, que vai trazer consequências muito importantes para o que viria a acontecer na nova Constituição Mundial, né, principalmente com a questão da Revolução Americana e a Revolução Francesa, né? E aí a gente tem 3 tratados importantes muito relacionados a isso. Que primeiro, né, entre Inglaterra e França e Espanha, a gente vai ter o Tratado de Paris, né, de 1763, quando há uma redistribuição territorial, né, da América do Norte e América Central entre esses 3 países. Nós vamos ter o Tratado de Rubersburgo, né, que é um tratado onde a Áustria reconhece, né, a soberania prussiana sobre territórios conquistados, o que vai levar ao fortalecimento da Prússia e culminar no processo de unificação alemã, né, no século XIX já. E aqui no Brasil a gente vai ter o Tratado de Santo Ildefonso, né, que faz com que os espanhóis devolvam a ilha de Santa Catarina para os portugueses e os portugueses reconhecessem, por enquanto, pelo menos, a soberania espanhola na colônia de Sacramento, né? Então a Guerra dos 7 Anos é um evento muito importante, nem sempre lembrado, e que tem sérias repercussões para o que vai acontecer, né, do século XIX para o século XX. Certo? E aí, gostou de saber mais sobre a Guerra dos 7 Anos? Então curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoas!